piloto. Na sua opinião, o piloto errou? Boa noite, Boris. Na minha opinião, o piloto sozinho não acerta nem erra. Na verdade, é uma equipe. As tripulações das aeronaves, elas são treinadas juntas para que elas formem uma equipe e reajam às diversas situações do voo sempre como uma equipe. Então, a percepção que essa equipe tem do voo em si é a somatória da percepção de todos. Quer dizer, se um piloto vê uma questão que o outro merece perceber também, um piloto alerta o outro piloto de maneira que o desempenho de toda a equipe fica melhor do que os desempenhos individuais. E essa coisa do Manetti que teria sido colocado numa posição não correta? Então, essa abordagem me parece um pouco simplista, porque uma das coisas mais óbvias para uma tripulação é exatamente os controles básicos que ela tem da aeronave. Quer dizer, o manche, a manete, os pedais são como direção e freio de um automóvel. Errar nisso seria um erro extremamente elementar, pouco provável de ter acontecido com essa tripulação experiente da forma que era. Até porque num momento, na degravação, se percebe que ele sabia exatamente das condições que ele tinha, que o reversor não estava funcionando corretamente, tudo isso. Ele sabia da situação técnica total da aeronave, tinha o domínio disso. Exatamente, isso é curioso, porque ao longo de toda a reprodução das gravações, a gente observa que o voo vem em uma condição normal, tranquila, quer dizer, dentro do que se pode chamar de normal naquela situação de muito tráfego e convões, dentro dos padrões aeronáuticos, né? Inclusive, nos últimos instantes, antes desse avião tocar no chão, a conversa operacional dos pilotos na cabine é considerada normal naquela situação. Não se identificou ali nenhum momento de tensão ou nenhum momento de algum tipo de defeito no avião que pudesse alarmar essa tripulação. Ele tenta frear de início, ele tenta, enfim, ele percebe que o avião acelerou, ele tenta mudar. Vamos tentar reconstituir essa... E no momento ele fala vira, vira, vira. O que teria sido esse vira, vira, vira? Fiquei curioso. Isso que é interessante, porque os problemas, na verdade, começam a partir do momento que esse avião toca os pneus na pista. A partir desse instante, algo novo, algo inédito para aquela tripulação surge ali dentro da cabine, de maneira que os dois se deparam com uma situação que ainda não tinham treinado até então. Uma circunstância que eles agora vão ter, durante aqueles segundos, poucos segundos que tem, que analisar uma nova situação e decidir o que fazer. Acelerou, né? Então, conseguia dominar a aceleração. Exatamente. Essa questão nova que surge, ela é naturalmente foco de investigação da comissão atualmente, mas não é previsto em aviação, não se pode entender como normal em aviação surgirem situações novas, porque mesmo as panes que possam ser esperadas no avião precisam ser treinadas antes em simulador. Os cenários que os pilotos, as tripulações passam em aeroportos grandes, aeroportos pequenos, com chuva, com sol, noite, de dia, enfim, eles são todos reproduzidos em simulador e treinados exaustivamente antes que o voo aconteça. Quer dizer, é extremamente improvável no cotidiano da aviação que uma nova situação surja sem que ela tenha sido anteriormente treinada nos simuladores. Agora, pode ter havido, quer dizer, há uma indicação de que a alavanca manete estaria numa posição incorreta, mas pode ter havido uma interpretação errada dos computadores também. Pode ser um defeito de computação. Aliás, um piloto hoje me dizia que o Airbus tem computação demasiada e que isso pode levar a esse tipo de erro. O senhor concorda? Eu concordo, sim, porque, na verdade, anteriormente, antes da era dos computadores nos aviões, o piloto comandava comandos que eram ligados mecanicamente à superfície do avião para comandar diretamente esse avião. Porém, nessa época, haviam outros tipos de erros que também geravam acidentes. Erros de percepção humana, considerados naturais para a época, em que o advento do computador poderia servir para cercear determinados tipos de erro. Quer dizer, o computador aliado ao desempenho do tripulante poderia melhorar a segurança de voo. E tem sido assim, e isso tem funcionado muito bem. Porém, em determinadas circunstâncias, alguns acidentes do passado já mostraram isso, que a programação do computador nem sempre combina com a programação do ser humano. E em determinados instantes, essas duas programações podem se conflitar, de maneira que um desejo que o piloto tenha em executar alguma manobra pode ser, digamos, entre aspas, analisado ou censurado pelo computador.
E isso remete a gente a uma outra questão. Exatamente a necessidade de se observar com mais atenção o projeto desse avião. Como é que ele foi desenvolvido? Porque houve acidentes ditos semelhantes. Exatamente. No passado já aconteceram questões em que o computador não se entendeu bem com o piloto, vamos dizer assim, e o piloto então teve dificuldades de comandar o avião e alguns incidentes ou acidentes acabaram acontecendo. Agora, por outro lado, uma investigação desse projeto vai analisar o seguinte: primeiro, o projeto é bom, ele está completo, ele está na melhor da sua performance. Se não está, ele merece um aperfeiçoamento, porque é praxe isso na aviação. A toda vez que há um acidente em qualquer parte do mundo, o fabricante é avisado dos fatores que desencadearam esse acidente e se houver alguma coisa ligada a projeto, o fabricante então tem que, de fato, reestudar esse projeto e propor algumas alterações. À medida que ele faz uma alteração no projeto, ele divulga aos operadores do seu produto, a quem ele vendeu a aeronave, para que essas pessoas façam, para que essas empresas, na verdade, façam a modificação desse projeto e, torne esse avião ainda melhor como era antes, né? Agora, a questão é, se esse projeto, de fato, foi modificado, será que a empresa aérea realmente implantou essa modificação no seu avião? E isso a Comissão de Investigação de Acidentes precisa também caminhar nessa linha. Por que, na sua opinião, a empresa fabricante do Airbus divulgou uma nota, uma advertência sobre a posição do manete? Por que ela teria feito isso? A impressão é que ela tenta jogar a responsabilidade sobre o comandante. Eu não sei, essa foi a minha impressão. É a minha impressão também, e tem sido uma tendência nas últimas décadas, né? A cada acidente que acontece, alguns interesses comerciais se envolvem nessa questão. Quer dizer, naturalmente a empresa aérea procura, digamos assim, justificar todas as suas atitudes como tendo sido as melhores atitudes para aquele cenário. Da mesma forma, o fabricante. Quer dizer, o fabricante apregoa que o seu projeto é da melhor qualidade. Se ele se acidentou, naturalmente teria sido mal operado. E o operador, às vezes, se ressente de alguns detalhes de funcionamento desse avião que atentam contra a boa ergonomia dentro da cabine. Quer dizer, essa questão da manete correr para frente ou correr para trás, há de se ter um mecanismo que impeça isso de fazer, independente se o piloto conseguiu prestar atenção nisso ou não, em função de que a carga de trabalho de uma tripulação, eventualmente, é extremamente alta. De maneira que ele deixa, como ser humano, de perceber algum detalhe que precisa ser previsto no projeto. É mais ou menos como um automóvel, a gente colocar, digamos, o freio extremamente próximo do acelerador, e de vez em quando a gente querendo pisar no acelerador, pisar no freio ou vice-versa. Quer dizer, o senhor falou em freio, ele tenta num determinado momento frear, o freio não responde, exatamente porque o computador imagina, pelo menos me explicou essa pessoa, que ele deseja fazer uma outra operação e impede ele de frear. Isso é possível? É possível sim. Quer dizer, o computador recebe vários estímulos. Na verdade, a caixa preta, a segunda caixa preta que grava parâmetros de voo, grava cerca de 580 parâmetros nesse modelo de avião. Quer dizer, 580 parâmetros são 580 informações que podem todas elas vir para um computador, analisar cada uma delas em tempo real, a todo instante, para poder, entre aspas, autorizar alguma manobra ou não autorizar em função daquilo que se pretende comandar na cabine. Nós tivemos um exemplo alguns anos atrás, exatamente no início da geração desse Airbus, em que uma aeronave de demonstração na França se acidentou numa condição, de certa forma, parecida, onde o piloto queria apenas fazer um voo a baixa altura, com trem baixado e com flap baixado, e no momento que o piloto uma exibição, no momento que o piloto resolveu acelerar esse avião de novo para subir e ganhar altura novamente, o computador entendeu que aquela configuração era para pouso e simplesmente se recusou a acelerar. E pousou e explodiu. Exatamente, o computador não acelerou os motores e esse piloto não teve outra opção senão pousar numa floresta que havia em frente e nesse acidente 3 pessoas morreram. Conclusão da nossa conversa: não se pode ainda tirar nenhuma conclusão do que aconteceu. Há muito trabalho pela frente. Essa comissão agora levantou as hipóteses mais prováveis. Quer dizer, agora ela precisa colocar equipes naturalmente gabaritadas em campo para que essas equipes venham pesquisar cada uma dessas hipóteses e levantar então um leque desses tais fatores contribuintes que se fala tanto. Cada um desses fatores contribuintes tem um peso diferente.
Na verdade, depois de levantar esses fatores contribuintes, é que todo o comando da aeronáutica vai precisar trabalhar em cima de cada um deles para que isso não volte a acontecer. Sr. Jorge Barros, muito obrigado. Nada como ouvir quem conhece o assunto. Boa noite. A manchete de amanhã do Jornal do Brasil